Bom, esse é então o terceiro encontro, né, da gente, do grupo. Nesse a gente vai explorar duas heresias, né, embora o Schoff não chame o montanismo, né, propriamente de heresia, foram pelo menos dois movimentos fortes aí até o terceiro século no cristianismo. O gnosticismo ele também é difícil, né, chamar ele propriamente de heresia, porque o gnosticismo ele é difícil até de definir. São muitos movimentos muito distintos. Na verdade, o primeiro, né, que a gente tem notícia, né, a chamar o gnosticismo por esse nome foi Irineu, né, Irineu de Lyon. Ele foi o primeiro a tentar abstrair esses movimentos, mas embora ele, na obra dele ele foque em um desses movimentos do gnosticismo. Mas, em geral, a igreja instituiu que o gnosticismo ele seria uma heresia. E isso é tão confuso, né, que até hoje é difícil você conseguir definir o que é a heresia do gnosticismo, né? O que ele significa propriamente. E aí, hoje a gente vai tentar explorar um pouco disso, tentar encontrar um caminho nesse meio. Bom, para a gente falar de gnosticismo, a gente não pode tratar disso sem falar de helenismo, né? A gente chegou a comentar sobre helenismo no primeiro encontro, que acabou não sendo gravado, então quem assistir essa aula pelo YouTube provavelmente não vai ter acompanhado. Mas a gente falou um pouco sobre como o helenismo influenciou o primeiro século. E aqui a gente vai voltar nesse assunto, porque ele é a base do gnosticismo, mas a gente vai tentar entender ele um pouco mais a fundo, quais foram as nuances que realmente transformaram o mundo naquele período. O próprio termo helenismo ele é um termo moderno, né? Então ele foi criado por Gustav Droysen no século XIX para tentar ali, classificar aquele movimento cultural do fim da era antes de Cristo e do começo da era após Cristo. Bom, na verdade, para a gente compreender o que é o helenismo e o impacto dele, a gente primeiro tem que tratar as definições do que é Ocidente e o que é Oriente, né? Nos tempos, esses dois conceitos eles se alteram durante toda a história. Então, nos tempos de Alexandre o Grande, que vai ser considerado o propagador do helenismo, mas nos tempos de Alexandre, Ocidente era o mundo grego que orbitava em torno do mar Egeu. Isso incluía também a Macedônia, do qual Filipe fazia parte, né, o seu pai, né, do qual Alexandre fazia parte, o seu pai Filipe II. Então, incluía também a Macedônia e parte ali do que hoje a gente chama de Península Ibérica. Né? Mas aquele era o Ocidente. E por Oriente se dizia o Egito, basicamente, e a Índia. Né? Não se tinha o conceito de Oriente, como Japão, China, esses outros impérios que ficavam um tanto distante das questões aqui que a gente trata. Esse conceito ele muda. Então, nos tempos do Império Romano, se traz um novo significado. O Ocidente vai ser o mundo latino, que é o mundo romano, e o Oriente seria o mundo grego. Né? E, na verdade, é a partir daí que a gente tem o primeiro cisma, né? O grande cisma da igreja. Ela vem, na verdade, exatamente dessa divisão de pensamento entre o mundo latino e o mundo grego. Esse mundo grego, na verdade, ele deriva do helenismo. Ele bebe muito do helenismo. Então, se aqui com Alexandre, Ocidente é o mundo grego e Oriente é Egito, Índia, esse Ocidente que é esse mundo grego, ele vai se transmutar futuramente, quando chegar o Império Romano, no mundo grego. E é esse vai se transformar no Oriente. Então, é o Ocidente se tornando Oriente, e o novo Ocidente, durante o Império Romano, é aquela região da Europa e a região, enfim, que futuramente vai sofrer pelas invasões bárbaras, né? Então, naturalmente, você tem esses dois pensamentos, né? Então, aqui nesse período de Alexandre o Grande, é a partir daqui que se inicia esse processo de helenificação do mundo. Um pequeno
resumo, né, do que já foi discutido sobre Alexandre. Alexandre o Grande era filho de Filipe II, Filipe II da Macedônia, né, que foi o rei da Macedônia. A Macedônia, por muito tempo, estava em conflito com a Grécia. Nesse ponto de Alexandre o Grande, ela atingiu uma maioridade em relação à Grécia. Então, ele é o grande império ali em torno do Mar Egeu. Alexandre o Grande, ele funciona, ele atua como uma ponte entre o mundo grego e o mundo macedônico, porque ele mesmo foi um aluno de Aristóteles, né? Ele estudou com Aristóteles, que era seu tutor privado, né? Contratado por Filipe. Ele teve acesso a Homero, então ele foi criado lendo os heróis gregos, né? O ideal de herói grego que a Grécia Antiga tinha, e ele leu os escritos dos filósofos gregos. Então ele traz dentro de si o pensamento grego com ele, e é ele que, após a morte de Filipe II, é ele que vai conquistar boa parte do mundo conhecido da época. Então, além especialmente dos persas, né, que são os grandes inimigos da Macedônia ali no começo, essa conquista do Oriente ela vai se dar também no sentido de Egito, no sentido de Jerusalém, no sentido também da Índia. Então, vai se expandir, e Alexandre o Grande ele carrega com ele junto uma certa plurificação cultural. As próprias conquistas que Alexandre faz, elas não são conquistas primariamente bélicas. Embora você tenha conflito armado, ele não subjugava os povos que ele invadia a ponto de tornar eles escravos. Então, a subjugação que ele fazia com esses povos era algo mais territorial, e esses próprios povos eles ainda tinham a permissão de manter ali a cultura deles, as características próprias, né? E de fato isso acontece. Ele próprio se casa, se eu não estou enganado, com uma mulher persa, mesmo sendo macedônio, mesmo os persas sendo os grandes inimigos, né, dos macedônios e dos gregos. Ele traz junto com ele essa identificação cultural com o povo que ele domina. Tanto é que no Egito, ele também foi um faraó do Egito, né? Os egípcios, quando viram ele, achavam que ele seria uma espécie de divindade, de realeza sobrenatural, e ele foi o faraó do Egito ali no curto período de tempo que ele viveu. Morreu muito jovem. E, obviamente, junto com ele se vai também a cultura grega, né? O povo do Oriente que é invadido, eles também recebem essa influência de Alexandre. Então a gente pode começar a falar de uma espécie de unificação intelectual, não só intelectual, como idiomática também. Então o grego ele começa a tomar forma como a língua universal daqueles povos. Tanto é que no período do primeiro século até terceiro ou quarto século, o idioma que vai se falar é o grego. Então, no Novo Testamento se fala o grego koiné, que é o grego dos povos, né, dos povos comuns. Se fala o grego koiné, porque Alexandre o Grande, alguns séculos antes, fez o trabalho de espalhar o grego pelo mundo. Então, é por isso que a gente tem essa ruptura entre Antigo e Novo Testamento. E é precisamente nesse período de tempo que Alexandre faz as suas grandes invasões. Quando Alexandre o Grande morre, ele morre muito jovem, então acho que em menos de uma década foi o período que ele fez que ele chegou a dominar, né, todo mundo. Ele morre jovem. Quando ele morre, ele não deixa nenhum descendente. Ele tinha só uma filha. Essa filha, na verdade, ainda era doente também, então ele não deixa nenhum descendente para o Império, e vai restar os 3 generais dele, que são os diádocos. E a partir da morte dele, você tem ali o conflito entre quem vai dominar, quem vai assumir, né, o poder do Império, e aí surge a Guerra dos Diádocos, que são os 3 generais dele competindo entre si pelo poder do Império. E a gente vai chamar dos Impérios dos Diádocos. Um desses impérios é o império que vai dominar Israel naquele período dos Macabeus. E os Macabeus, eles vão os seguidores, né, de Macabeu vão tentar
vai ser um dos pouquíssimos movimentos que, de fato, vai tentar resistir contra o helenismo. Porque os generais, né, os diádocos de Alexandre o Grande, eles também levam com eles o helenismo. Depois do Império dos Diáconos, toda aquela região ali vai se transformar em Roma Oriental, isso já lá pelo século IV, V, vai virar Roma Oriental, e posteriormente se transforma em Império Bizantino. E aí o Império Bizantino ele toma forma religiosa sob a Igreja Ortodoxa Grega, que posteriormente vai cair, né? O Império Bizantino cai no século XVI, e posteriormente vira o Império Otomano, enfim. Mas o ponto que a gente está é esse ponto do Império Alexandrino, dominando boa parte do Oriente, e levando o pensamento grego. Mas o próprio pensamento grego aqui, ele é alterado, ele não é exatamente o mesmo que se tinha na época de Platão, na época de Aristóteles, Sócrates. O pensamento grego antigo, ele é o pensamento grego ligado à polis, né, o conceito de cidadão da cidade. Então, muitos escritos de Platão, né, muitos ensinamentos de Sócrates, eles são ensinamentos voltados para a polis, então para o cidadão perfeito da cidade, o cidadão grego perfeito. Então não se tinha esse pensamento do cidadão, do indivíduo no mundo, né? O pensamento helênico, ele transmuta essa concepção e liga essa concepção à polis, então ao cosmos. Então o cosmos agora é a polis, e é daí que vem o termo cosmopolitano, né, que seria o homem como cidadão do mundo, né? A polis do homem é o próprio cosmos, que é a verdadeira polis de todo um ser humano. Isso, obviamente, porque ocorre uma espécie de globalização, então povos que nem se conheciam agora têm acesso uns aos outros, especialmente porque a barreira linguística cai, como todo mundo fala grego, agora todo mundo é capaz de se comunicar, se conhecer, então povos de diferentes impérios e diferentes reinos agora se conhecem, e a partir daí a gente desloca o pensamento grego da polis para o mundo todo, o homem reconhece que ele é um indivíduo no mundo. Então a gente pode começar a falar de descoberta do homem em si mesmo, né? Apesar do reino em que se vive, né? O indivíduo, basicamente, ele deixa de ser cívico para ser mais privado, que é um conceito já um tanto estranho para a filosofia grega antiga. Aqui tem um trecho do livro do Hans Jonas, né, que é Gnostic Religion, e em boa parte dessas anotações elas vêm desse livro, porque o Schoff não traz tantas informações a fundo sobre a origem do gnosticismo. E ele diz que a decadência interna das antigas cidades-estados, que, enfim, seriam as polis, né, junto com a perda da sua independência externa, enfraqueceu o aspecto particularista de sua cultura, ao mesmo tempo em que fortaleceu a consciência daquilo que nela possuía de validade espiritual geral. Então, o pensamento de Platão ele se torna o pensamento metafísico máximo do ser humano, assim como de Aristóteles. Então, ele é deslocado da dependência que se tinha da polis, né? A filosofia não precisa disso. E aí, o helenismo ele se torna, na verdade, posteriormente, um símbolo de conservadorismo de costumes, né? Ele se torna muito bem visto entre as sociedades. Você ser helênico, você beber dessa tradição. E aí não é à toa que a gente tem tantos filósofos e pensadores da época mudando o próprio nome para se adaptar ao pensamento grego. Um dos grandes exemplos é Zenão de Sítio. Zenão de Sítio foi fundador do estoicismo. E quando você escuta esse nome, né, Zenão de Sítio, você imagina que ele fosse grego. Né? Fundador do estoicismo, ele deveria ser grego. Mas, na verdade, ele era fenício, né? Ele era um semita. Ele nasceu naquela região, na região semita, e ele aprendeu o grego como uma segunda língua. Então, ele adota esse nome de Zenão, porque era comum na época, para você ser validado como intelectual, você assumir o nome grego. A mesma coisa acontece com Malco, ou Meleque, filho de Malco, que foi um pensador do segundo século, se eu não estou enganado, também um intelectual genial, aluno de Plotino, seguidor de Plotino e biógrafo dele. Posteriormente vai mudar o nome para Basileu ou Basílio, que na verdade é uma transliteração, né, do nome Malco. Malco significa rei, Basileu também significa rei.
E posteriormente ele muda o nome para Porfírio. Então Porfírio, que é o biógrafo de Plotino, de quem a gente sabe as obras de Plotino, ele na verdade se chamava Meleque, né? Então, que é um nome claramente semita. O nome original dele era esse. Então, você vê essas tendências que se tem no mundo oriental de se adaptar ao mundo grego. Tamanha era a influência do pensamento helênico. E, de fato, existiram algumas resistências ao helenismo, tá? Mas são casos isolados, né? Uma dessas, como eu citei, é o caso dos Macabeus. Os Macabeus eles se levantaram contra um dos diádocos de Alexandre o Grande, tentaram fazer uma resistência ali, mas não conseguiram. Em boa parte, essas dominações que Alexandre o Grande realizou, elas foram, de certa forma, pacíficas, porque o próprio Oriente já estava preparado para isso. Então, o Oriente, o helenismo, ele invade o Oriente, né, com o conceitualismo grego, e a pouca resistência justamente porque esses povos do Oriente, eles já vinham sendo dominados continuamente por outros povos, por outros impérios. É interessante, o Hans Jonas, ele coloca o conceito de... Ele descreve isso, né, de como esses domínios, quando uma religião ela perde o fundo estatal dela, né, o fundo político dela, que dá base para ela precisa se tornar independente o suficiente para se colocar diante de outras religiões e sobreviver. Que é algo que acontece também com o judaísmo durante o período do exílio babilônico. Então, a religião perde o aparato do Estado, o aparato político que ela possuía, e agora ela vai precisar se abstrair teologicamente, filosoficamente, para além da cultura que ela está. Isso aconteceu também com as religiões da Pérsia e do Império Babilônico, mesma coisa. Graças a exílios e, enfim, a lutas armadas, a religião ela precisa sobreviver frente às outras, ela precisa se abstrair, e essa abstração da religião faz com que ela perca um pouco do fundo cultural que ela possui e ela se torne mais aberta a se adaptar a outras formas de pensamento. Então, em boa parte, o helenismo ele encontra facilidade porque ele encontra esses caminhos abertos dentro do Oriente. E, claro, o sincretismo religioso também, muito comum no Oriente, graças também a essas invasões, esses domínios, né, de império contra império no Oriente, bem mais comuns do que no Ocidente. O próprio exemplo seria do Reino de Israel do Norte, né, dos samaritanos. Samaritanos, quando retornam do exílio, eles não exatamente retornam, né, porque aquele povo de Israel do Norte, etnicamente, eles acabam sendo destruídos, então o povo que retorna, o povo de Samaria, na verdade, é um povo extremamente sincrético, né? Então, uma religião, quando passa por sincretismo, ela também se torna mais aberta a essas formas de pensamento. E o helenismo, ele domina o Oriente com o conceitualismo grego, e ele opõe a teoria contra o mito. Então, o conceito de teoria no mundo oriental não existia da mesma forma como o mundo grego. Na verdade, o pensamento oriental ele era não conceitual por definição. Ele era coberto de imagem e símbolo. Então, se ainda hoje, né, a gente pode ver as religiões orientais como religiões muito imagéticas, naquela época, séculos atrás, antes do domínio de Alexandre o Grande, era ainda mais. Então, as religiões elas expunham o pensamento dela de forma simbólica e mitológica. E aí a cultura helênica ela apresenta a teoria. O conceito grego, né? Então, o conceitualismo grego de expor as coisas de forma racional e metódica e de forma teórica domina essas religiões, e agora essas religiões elas vão poder se expressar dessa forma. E aí, se a gente tentar rastrear, né, fazer uma breve história do que foi o helenismo, a gente começa com o helenismo como cultura nacional, que era o pensamento grego na cultura grega antiga, ali na época dos grandes filósofos, dos pré-socráticos, de Sócrates, quando a Grécia era uma unidade política relevante, então você tinha o helenismo como cultura nacional. Depois de Alexandre o Grande, a gente tem o helenismo como cultura secular cosmopolita,
Então, o mundo todo passa a falar grego, o mundo todo conhece Platão, conhece Sócrates, conhece Aristóteles. E aí, alguma coisa acontece ali no século I, do século I ao século III, e a gente vai falar sobre isso ainda. E a gente sabe que pelo século IV, V, o helenismo ele volta a aparecer, depois de ele perder força, ele volta a aparecer como forma de religião pagã, que é aquilo que a gente discutiu sobre Juliano o Apóstolo, por exemplo, que tenta ressuscitar o pensamento grego, mas ele tenta ressuscitar como religião, então, ele tenta criar uma religião estatal, institucionalizada, que tivesse os mesmos deuses gregos. Então, esse seria o helenismo como uma religião pagã, em que o pensamento estoico, o pensamento de Epicuro, ele toma uma forma religiosa. E, posteriormente, a gente tem o bizantinismo como cultura greco-cristã. Então, quando o Império Bizantino, o Império Cristão, toma forma e consegue se institucionaliza, aí a gente tem o helenismo dentro da cultura bizantina. Só que entre ser uma cultura secular e se transformar em religião, alguma coisa aconteceu nesse meio período. E essa coisa é o gnosticismo. O gnosticismo ele é a ponte entre o helenismo enquanto pensamento geral e o helenismo enquanto religião. E é ele que vai acontecer no primeiro até o terceiro século. E por que o gnosticismo nasce, né? O gnosticismo nasce como uma fusão de todo o pensamento oriental com o pensamento helênico grego. Isso porque existe um conceito, né, que o Hans Jonas cita, de pseudomorfismo, né, que na verdade não é dele, né, do Oswald Spengler, que toda cultura menor, você tem uma cultura maior, que é uma cultura dominante de uma região, e você pode ter subculturas, culturas menores, né? E essas culturas menores, elas nunca conseguem crescer o suficiente, se expandir a ponto de se tornar a cultura maior, porque por elas estarem dentro da cultura maior, qualquer tipo de expressão que elas queiram ter, elas acabam necessariamente tendo que se expressar nos meios da cultura maior. Então, elas acabam sendo destruídas no período de expansão. E é exatamente isso que acontece com o gnosticismo. O helenismo, ele tenta, de certa forma, contra-atacar o gnosticismo tenta contra-atacar o helenismo, né, nas formas de pensamento, mas ele também precisa falar da mesma forma que os helênicos falam. É por isso que os gnósticos falam grego. É por isso que eles escrevem grego. Eles não escrevem propriamente na religião original deles. Porque eles precisam se expressar nos termos do helenismo para conseguir existir. E esse tipo de contra-ataque, ele acaba se sujeitando à cultura que está na cultura vigente. Então, o gnosticismo ele nasce como uma fusão de filosofia judaica alexandrina, né, aqueles judeus que foram para Alexandria aprender sobre a filosofia egípcia, junto com o pensamento neoplatônico, junto com a astrologia babilônica, junto com o fatalismo grego, e eles se utilizam também da linguagem cristã. Isso depois do surgimento do cristianismo, que coincide muito com o surgimento do gnosticismo, eles também vão se utilizar do linguajar cristão. E isso tudo acontece no século I. O século I, na verdade, ele é o período de maior efervescência, né, espiritual do Mediterrâneo Oriental e daquela região da Anatólia, né, da Turquia. É o período onde todo mundo ali conhecido está coberto de religiões de salvação. Na verdade, o período de religiões de salvação, dos quais o cristianismo é uma delas, mas a gente tem outros movimentos espirituais que também pregam a salvação, como o próprio gnosticismo, como o ebionismo, o farisaísmo, o mandeísmo, o zelotismo judaico, que é mais uma salvação terrena. Mas não somente religiões de salvação, como são também religiões de dualismos, terra, céu, espírito, carne. São essas religiões que impõem uma determinada realidade teológica contra outra realidade teológica. A gente sabe disso graças aos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos há pouco tempo. Eles reforçam essa visão de que a Palestina estava repleta desses movimentos escatológicos, né?
E o cristianismo ele não foi um movimento, um fenômeno isolado, né? Ele está no meio desses outros movimentos. Enfim, o que tem de semelhante em todos esses movimentos é que existe um dualismo, radical ou não, mas existe alguma forma de dualismo entre Deus e o mundo, entre alma e corpo, luz e trevas, bem e mal, vida e morte, enfim. Cada um desses, isso tudo compõe o século I. E é nesse ponto que nasce o gnosticismo. E para a gente entender o gnosticismo, claro, a gente tem que compreender o que é a gnose, já que o próprio nome deriva disso. Né? O gnosticismo vem de gnose. A gnose é literalmente conhecimento, a tradução direta dela é conhecimento, mas é um conhecimento visto de uma forma mais diferente do que a gente pensaria. Esse termo gnósticos, né, ele é usado por Irineu pela primeira vez para abranger esses vários movimentos, mas os próprios gnósticos não se chamavam assim. O que todos esses movimentos gnósticos têm em comum é que o conhecimento, em algum nível, ele é visto como meio de alcançar a salvação ou como a salvação em si. Então, o indivíduo ele é salvo porque ele agora conhece uma determinada realidade, ou ele é salvo, ou o próprio ato de saber já é a salvação dele, porque ele saiu ele saiu do meio em que ele estava, né? Graças a esse conhecimento que ele adquire. Mas esse conhecimento, ele não é um conhecimento racional, então ele não se trata da teoria grega. Embora o termo seja o mesmo utilizado pelos filósofos gregos, ele não é um conhecimento teórico, então não é saber por saber, né? O saber enquanto sujeito do conhecimento, mas é o conhecimento do objeto da fé, que é o sujeito transformado no processo da gnose. No próximo slide eu tenho um texto que deixa isso um pouco mais claro. E aí o objetivo último da gnose ele seria a união com Deus, né? O indivíduo que conhece, que adquire a gnose, ele se torna conhecedor, partícipe da existência divina. Então, a ideia, e é por isso que você tem o dualismo, né? A ideia é conhecer a realidade divina, conhecer a Deus, né? Conhecer o Criador, e se elevar de tal forma, graças a esse conhecimento, por meio dele, que você se une, enfim, com Deus. E aí vão existir os mais variados sistemas que vão variar isso de outras formas, mas esse é o fundo imagético de todos esses pensamentos, esses movimentos. Os pais da igreja eles viam o gnosticismo como uma heresia cristã, provavelmente porque o movimento que chegavam para eles eram movimentos dentro do cristianismo. Então, alguns sistemas gnósticos eles surgem dentro do cristianismo, como o exemplo dos valentinianos, que a gente vai tratar ainda hoje. Alguns outros eles adaptaram Cristo, né, nos ensinamentos deles, como o caso dos nacenos da Frígia. Os nacenos eles alegavam que as doutrinas tinham sido passadas, as doutrinas que eles ensinavam, né, tinham sido passadas por Mariane. Mariane seria uma discípula de Tiago. E tinham outros também com origem judaica, que distorciam a mensagem cristã, como é o caso de Simão Mago, que a gente também vai discutir um pouco sobre ele. E aí o gnosticismo ele é resultado disso, dessa fusão de várias tradições, embora não se reduza a ser um mosaico delas, né, porque ele possui uma essência autônoma, que é essa essência da gnose. Então, gnose é esse conhecimento que faz o sujeito alcançar a realidade divina. Bom, antes da descoberta, né, do Nag Hammadi e também dos manuscritos do Mar Morto, se tinha algumas hipóteses sobre a origem do gnosticismo. As primeiras hipóteses são dos pais da igreja. Os pais da igreja, eles enfatizavam muito a influência de Platão e da filosofia helênica como mal compreendida, né, sobre esse pensamento cristão. Como eles consideravam que esse era um pensamento cristão, eles achavam que o gnosticismo era a priori cristão, eles pensavam também que seria um grupo de cristãos que leram Platão, estudaram a filosofia helênica, compreenderam mal e aí criaram o gnosticismo. É esse pensamento que Irineu de Lyon dá no livro Contra as Heresias dele.
Hoje a gente sabe que, na verdade, é mais antigo que isso, que, na verdade, tem origem helênica, babilônica, egípcia, até iraniana, até chinesa, inclusive, e aí são combinações dessas origens com elementos judaicos e cristãos. Então, o gnosticismo ele não é, a priori, um movimento cristão, ele se torna um movimento cristão quando ele atinge a influência de alguns bispos da igreja. E todos eles com esse mesmo fundo teórico da gnose. E em todos eles a gnose tem esse sentido, tem um significado religioso, né, que se refere ao objeto, né, e não à razão. Na verdade, a grande distinção do conceito de gnose grego com o conceito de gnose gnóstico é que na filosofia grega a gnose ela é a teoria, né? A teoria é o conhecimento do universal. O Hans Jonas cita isso como uma relação óptica, né? Uma relação pessoal. Então, no pensamento grego, né, vamos supor nesses termos, né, o homem que conhece Deus, ele reconhece a existência de Deus objetivamente, e ele continua sendo o mesmo, ele simplesmente agora atesta que a existência de Deus é um fato para ele. No gnosticismo, esse conhecimento ele seria um conhecimento do particular, não do universal. Porque Deus, apesar de ser Deus, ele ainda é um sujeito em particular para a pessoa que conhece. Então, se conhece o Deus transcendente, essa relação é mútua. O sujeito ele também é transformado nessa relação, ele é transformado da alma para o espírito. Tem essa citação do Hans Jonas que eu acho que resume muito bem essa ideia. Ele diz que a reivindicação da teoria grega, mas em um sentido diferente, né? A ideia da gnose. Lá, no pensamento da teoria, o objeto do conhecimento é universal e a relação é óptica, ou seja, é um análogo da relação visual com a forma objetiva que permanece inalterada pela relação. Então, o sujeito conhece e ele não muda após conhecer. Já o conhecimento gnóstico, trata do particular, pois a divindade transcendente ainda é um particular. E a relação do conhecer é mútua, ou seja, o ser é conhecido ao mesmo tempo em que se revela ativamente por si mesmo. Lá, no pensamento grego, a mente é informada pelas formas que contempla, e que é a ideia de Aristóteles, né, na sua metafísica, né? O ser humano conhece, e ele conhece porque as coisas lhe chegam aos olhos. E os olhos, que na verdade é o mesmo pensamento científico de hoje, né? As coisas, elas emitem ondas de luz, os nossos olhos se encontram com isso e informam para a gente. Então, a gente simplesmente é informado sobre esse conhecimento. No pensamento gnóstico, o sujeito ele é transformado pela união com uma realidade que, na verdade, ela própria é o supremo sujeito da situação. E, estritamente falando, nunca é um objeto de fato. E aí, é nesse conhecer que o sujeito ele passa da alma para o espírito. Essa é uma primeira divisão importante aqui dentro do gnosticismo, que é alma não é a mesma coisa que espírito. Toda vez que a gente fala de alma, a gente fala da psique. A psique, né, o psique, ela é ligada à dimensão humana inferior. Então, ela é ligada ao corpo, a parte material, as paixões humanas, é o psicológico do ser humano. E ela é sempre prisional, ela sempre está sujeita às limitações do mundo material. Então, a alma ela pode compreender, ela pode aprender, só que ela sempre está presa à matéria. Então, a alma ela está presa à matéria, ela sempre está presa nesse ciclo do mundo físico. Então, você tem a alma, que é a psique, você tem o espírito, que é o pneuma. Já o pneuma, ela é a essência divina dentro do ser humano, porque apesar do ser humano ser composto ali pela matéria, estar preso dentro da matéria, sua alma, e a matéria ela é inerentemente má, apesar disso, ele ainda possui uma certa essência divina, uma centelha de luz, uma participação do divino dentro dele, que está aprisionado da matéria. Essa participação, esse espírito, ele é transcendente, ele é eterno, e é ele que é capaz de se unir ao divino. É por isso que, quando a gente está falando do conhecimento gnóstico, é sempre abandonar a matéria, né? Sempre abandonar a carne. E aí, nesse abandono, ele atinge
abandonando a alma e abandonando o corpo, o espírito dele é livre, agora ele pode se conectar, ele pode conhecer agora a divindade. Então, é através da gnose que a alma é transformada em espírito e alcança a união com Deus e a libertação do mundo material. E aí, esse no geral, é o que seria a gnose, e a gente sabe disso por meio de fontes, né? Que eu vou listar algumas fontes interessantes que são muito úteis para quem quiser ir mais a fundo, mas essas fontes elas também representam muito da mudança que se teve no conceito de gnosticismo. É por isso que eu, inclusive, comentei que nesses slides a gente ia trabalhar também a obra do Hans Jonas, mais do que a do Schoff, porque a obra do Schoff ela foi escrita antes da descoberta do Nag Hammadi e de outros escritos gnósticos que mudaram muito da concepção que o mundo ocidental tinha do gnosticismo. Já o livro do Hans Jonas é posterior, inclusive cita essas fontes que eu anotei aqui. Então, quando a gente fala de gnosticismo, a gente tem as fontes secundárias, que eram as fontes conhecidas, né, até o momento. Até o século III, os principais são os autores patrísticos, dentre eles, o mais importante, e o primeiro, né, tratado do gnosticismo, o que primeiro combateu, Irineu. A gente tem também Hipólito, Orígenes, Epifânio, Tertuliano. Tertuliano vai discutir, tem embates especialmente contra os seguidores de Marcião. Clemente de Alexandria também ajudou a preservar alguns escritos. Essa é a grande utilidade, na verdade, né, desses escritos de refutação, que eles acabam fornecendo citações e resumos desses escritos que eles estão combatendo, e aí acabam sendo uma fonte secundária mais importante. Epifânio também, ele preserva algumas cartas gnósticas. A gente tem também alguns relatos, como o de Hipólito, sobre os Nacenos, que eu citei anteriormente, e sobre o livro de Baruch. E Plotino, apesar de ser neoplatônico e não ser cristão, ele também tem uma obra contra os gnósticos, em que ele combate uma seita cristã gnóstica, que a gente não sabe hoje qual é, mas é uma das grandes, e Plotino também é uma fonte secundária. Depois do século III, o gnosticismo ele perde força na sua estruturação já clássica, né? Ele vai perder força. E aí, o que vai existir é o maniqueísmo, e alguns acadêmicos querem colocar eles como uma seita gnóstica, alguns outros não. Em geral, se considera que eles tinham muita proximidade com o gnosticismo, mas é o maniqueísmo que se torna o grande oponente do cristianismo a partir do século III, e aí vai ser Teodoro Barconai e Santo Agostinho que vão discutir com eles. E a gente também tem, aí já no fim do milênio, um pouco de literatura islâmica, tratando algumas seitas gnósticas que também atingiram o islamismo, mas aí em um nível bem mais moderado, que já é um gnosticismo medieval. E de fontes primárias, a gente tem as gnósticas mais recentes, né, desde a descoberta do século XIX, graças a esses achados arqueológicos. E a gente tem esses escritos coptas cristãos gnósticos, né? A maioria desses escritos coptas, eles são da escola valentiniana, ou são alguma espécie de ramificação. São escritos, obviamente, em copta. O copta, toda vez que se fala o termo copta, né, cristão copta, ou escritos coptas, você pode se referir à unidade cultural, ou você pode se referir à escrita, mas de qualquer forma, ambos estão conectados. São aqueles cristãos que estavam ali no meio da Grécia, no meio do Egito, perdão. Então seriam o pensamento helênico, cristão e egípcio ali misturado. Tanto é que o copta ele é um egípcio tardio misturado com grego. E esses escritos eles promovem uma religião popular contra a cultura grega helenística. Então se tenta criar uma espécie de religião nova, que foi aquilo que eu comentei, né? É o Oriente tentando contra-atacar o helenismo, só que ele acaba contra-atacando nos termos do helenismo e, obviamente, ele perde esse embate. De fato, os gnósticos eles perderam o embate
intelectual. Então, é o que esses escritos trazem. Antes de 1945, né, que foi a época em que foram achados esses escritos, a maioria representava um nível muito baixo do pensamento gnóstico. Então, tudo que a gente conhecia era um nível muito comum do pensamento. A gente tem também a biblioteca do Nag Hammadi, também conhecida. A biblioteca do Nag Hammadi é uma biblioteca de uma comunidade gnóstica que traz traduções coptas de textos gregos que eram desconhecidos. E aí vai ter vários, como o Apócrifo de João, que inclusive é uma obra que é citada por Irineu, mas não se tinha acesso até pouco tempo dela. O Evangelho da Verdade. O Evangelho da Verdade é um escrito... Era o evangelho base dos valentinianos. Enfim, tem outros 48 escritos, um monte de páginas e códices diferentes. Aí tem também o papiros maniqueus em copta, mais tardios também, e aí você vai ter toda uma descoberta sobre toda a forma de pensamento dos seguidores de Mani. E aí o primeiro gnóstico que se tem notícia no Novo Testamento, na igreja, na verdade, como um todo, é Simão Mago. Simão Mago é aquele personagem conhecido, né, do livro de Atos. Ele aparece no capítulo 8. Ele aparece como uma espécie de opositor do trabalho apostólico, né? E muito do que a gente sabe, a Bíblia em si ela não traz muitas informações sobre Simão Mago, só traz a história dele, né, em suas relações com os apóstolos, mas Justino Mártir traz alguns dados que são interessantes para a gente. Segundo o Justino, ele provavelmente era de Samaria, embora esse daqui também possa ser a mesma pessoa que é mencionada por Flávio José, em outro escrito. E aí Justino diz que ele era um judeu mágico de Chipre, amigo do procurador Félix. Esse Simão ele teria ajudado Félix a conquistar a Drusila, né, que seria a esposa do rei de Emesa. Mas, enfim, isso aí já é mais história mesmo. O que a gente sabe é que Simão ele se apresentava como uma espécie de emanação da divindade, né? Ele se dizia ser o grande poder de Deus. E a gente sabe que ele causou um impacto entre os samaritanos. Os samaritanos eles já eram meio pagãos, meio judeus, né? Isso desde o retorno ao exílio. Eles já tinham, o povo que ficou em Samaria naturalmente acabou se misturando com o povo assírio, e aí você teve todo tipo de religião tendo contato com o judaísmo. E não é estranho que tenha aparecido, logo justamente no período de efervescência espiritual, tenha aparecido em Samaria um movimento gnóstico muito forte do judaísmo. E se diz que ele causou impacto por meio de feitiçarias, magia, enfim, era um feiticeiro. Justino também informa que ele foi batizado por Filipe, ali pelo ano 40, mas acabou sendo repreendido por Pedro, né, por tentar usar bens espirituais para fins próprios, né. Ele ficou naturalmente conhecido como entre os pais da igreja, ele acabou ficando conhecido como patriarca ou mestre dos hereges, né. Ele teria sido o primeiro grande herege o grande heresiarca da igreja. E nas epístolas pseudo-clementinas ele também aparece. A gente comentou isso também quando a gente falou sobre Pedro. Ele aparece, na verdade, as epístolas pseudo-clementinas elas colocam Simão Mago, elas fazem uma espécie traz um aspecto teatral muito forte, né, dessa história, em que Pedro é visto como o apóstolo da verdade, Simão seria o apóstolo da mentira. E aí nos escritos você tem Simão Mago perseguindo Pedro, realmente perseguindo de cidade em cidade, e ele sempre está acompanhado de Helena. Helena, no caso, Pedro acompanhado de Helena. Helena era uma prostituta em Tiro e agora é visto como inteligência divina. Essa Helena, ela vai aparecer no pensamento de Valentim também. Helena, que seria a espécie de inteligência de Deus que acompanha os homens, ela é um conceito, na verdade. Ela não é vista como necessariamente uma pessoa em si, personificada.
E aí, nessa perseguição, você tem algumas disputas públicas, como em Antioquia e em Roma. Em todas, Simão Mago é derrotado por Pedro. E aí, toda essa disputa ela acaba quando, depois de uma ressurreição falsa diante de Nero, né, eles são postos, tanto Simão quanto Pedro, são colocados diante de Nero, e após uma... Simão, ele acaba sendo desmascarado, né, mostra que os milagres que ele cometia eram mentiras. Simão é humilhado e acaba se matando. E aí Pedro é martirizado, enfim. Então isso mostra muito de como Simão Mago era visto pelos primeiros cristãos, né, como de fato esse grande pai das heresias. Enfim, Simão ele se via como esse espírito criador do mundo, né, como a encarnação desse espírito, e Helena seria a alma receptiva do mundo que seria a inteligência de Deus que acompanha ele, por onde ele vai. Claro, esse é um pensamento gnóstico muito simples. Na verdade, ele bebe muito do judaísmo, então esse próprio conceito de Helena, ele não é incomum, né, do conceito de Sofia. Claro, não é esse nome, né, mas o conceito de sabedoria, muito forte no judaísmo, como a gente pode ver nos primeiros capítulos de Provérbios, né, a Sofia sendo vista como uma sabedoria divina que grita nas praças. É essa mesma ideia que se tem de Helena. Então, é o espírito, é a alma do mundo que recebe o espírito criador no caso aqui, de Simão. Mas ainda assim, é um pouco mais distante do que a gente tem de pensamento gnóstico posterior. E seguindo essa ideia, a gente tem também Valentim. Valentim, ele vai ser o grande opositor do cristianismo em termos de gnosticismo. Todos os outros, com exceção dos maniqueus, né, com exceção de Mani, ele vai ser o maior. No caso de Mani, a gente tem que abrir uma certa exceção, porque o pensamento de Mani ele não é propriamente cristão. O pensamento de Valentim, sim. Valentim chegou a tentar se tornar bispo na igreja. Alguns pais da igreja vão dizer que por ele não ter conseguido, ele acabou se tornando o herege que a gente conhece, mas enfim, isso são motivações particulares. Já Mani não está dentro do sistema cristão. Mani ele junta ele junta o pensamento oriental de Buda também, junto com o pensamento indiano, e aí ele junta também o pensamento de Cristo, mas então ele não é por padrão cristão. Na verdade, Mani ele se enxerga como o mensageiro final, né, que após Buda e após Jesus ter tentado pregar e não conseguido, ele se intitula como o paráclito enviado de Deus para redimir, para trazer a gnose aos homens, né? Então, é por isso que em Valentim se dá uma maior ênfase nos primeiros anos, porque é propriamente cristão. Valentim, ele provavelmente era de cultura judaica egípcia, porque ele foi educado em Alexandria. Então, ele está muito acostumado com o pensamento alegórico de Filon de Alexandria e dos alexandrinos em geral. Provavelmente, ele fazia parte da escola catequética de Alexandria, dos quais Clemente de Alexandria também fazia parte. Ele tem o sistema gnóstico mais profundo e elaborado que a gente conhece graças a Irineu. O que a gente sabe, enfim, é que ele foi educado em Alexandria, ele chega a Roma como uma espécie de pregador público durante o pontificado de Higino, e ele permanece até o pontificado de Aniceto em Roma. Ele foi um dos primeiros gnósticos a ensinar em Roma. Marcião vem depois dele, Marcião também prega em Roma, mas eles são ali de idades bem próximas. Ele afirmava ter recebido os ensinamentos dele de um certo Teodas, ou Teudas, que teria sido um discípulo de Paulo. E ele alcança vários seguidores, que são os valentinianos, que vão seguir ali o ensinamento dele, e os pais da igreja viam o valentinianismo como um movimento que interpretou errado as escrituras. É assim que eles veem. Bom, se tratando de doutrina,
Essa vai ser a única doutrina gnóstica que eu vou aprofundar mais aqui hoje, porque, enfim, cada uma dessas doutrinas são bem complexas, então acho que dá para a gente ter uma ideia só aqui pelo pensamento de Valentim. Valentim ele inicia a filosofia dele a partir do ser primordial eterno, que seria o Bitos. Bitos, também às vezes chamado de abismo, seria uma espécie de mônada, seria o pai inefável que existe eternamente, é absolutamente transcendente. Na verdade, esse conceito de absoluta transcendência, ele se repete em todo o movimento gnóstico. O pensamento gnóstico em si, ele parte do conceito de absoluta transcendência e do conceito de alienígena. Esse conceito de alienígena é o conceito de absoluto, o outro absoluto. Então, em todos esses pensamentos, Deus é o outro absoluto, inalcançável, a não ser pelo processo de gnose, mas inalcançável aos seres humanos. Então, na verdade, todo pensamento gnóstico ele parte daqui, do ser primordial eterno, alienígena no sentido de ser completamente outro, né? Que ele é uma espécie de abismo. E o Bitos, ele é de uma profundidade insondável. A mente humana ela seria incapaz de... Ela se perderia se tentasse teorizar, se tentasse atingir a gnose por meio da teoria. Novamente, né, o conceito de teoria grego sendo diferente do conceito de conhecimento gnóstico. Então, se o homem tentasse alcançar ao pai inefável por meio da teoria, ele acabaria se perdendo, porque o Bitos ele é o próprio limite do pensamento. Então, ele só pode ser alcançado por meio da gnose. Então, ele é infinito, ele é ingênito, ele sempre existiu, ele é invisível, incompreensível, não possui nome. Ele é, de fato, o absoluto incognoscível. Apesar disso, ele é o pai universal de todos os seres. E aí, dentro da historiografia gnóstica, o que se pensa é que ele permaneceu eras incontáveis em contemplação silenciosa. Então, antes da criação, ele estava eternamente contemplando sobre si mesmo, contemplando a própria grandeza dele, já que, como ele é o único ser, ele não pode pensar sobre outra coisa que não seja ele mesmo. Então, é esse o pensamento de Bitos durante todas essas eras. E esse silêncio, que também em alguns movimentos gnósticos vai ser chamado de sig. Esse silêncio e também essa solidão, essa sig é visto como a esposa de Bitos. Esposa é Sísigos, ou Sísigos. Em todo esse pensamento de Valentim, você vai ter esse conceito de Sísigos, de esposa. Porque no pensamento dele, toda a realidade ela é feita por masculino e feminino, por essas realidades que são opostas, mas elas se complementam. Então, toda a realidade masculina tem o seu correspondente no feminino, e o Bitos não é uma exceção. Ele é casado com a solidão em que ele está dentro, né, em que ele está imbuído, em quem ele contempla. E seria a esposa dele, né, a Sig, ela representa a autocontemplação silenciosa, né, a consciência adormecida no infinito. Em alguns escritos ele também chama de pensamento, noia, ou de graça. Né? Então, a graça de Deus, quando eles leem o Novo Testamento e leem o termo graça, eles pensam na graça como caris, como a esposa do pai primordial, né, de Deus. Para alguns valentinianos, o Bitos, o Bitos pré-mundano, né, antes da criação, ele é tanto o princípio masculino como o feminino. Então, ele seria os dois ao mesmo tempo. Em alguns outros pensamentos, ele é distinto da sua esposa. Em alguns, os dois estão absolutamente conectados. E aí, depois desse silêncio eterno, em algum ponto da história, Deus ele inicia o processo de emanação dele. A emanação ela é uma geração de ideias. Todas essas gerações, todas essas ideias que são geradas, elas sempre são geradas em princípios opostos. Então, a emanação sempre é uma sequência de geração de ideias que são opostas, mas complementares. Sempre tem o feminino e o masculino.
Ao todo, são 15 emanações. Essas 15 emanações elas vão terminar com os 30 éons. E essas emanações elas geralmente são divididas em 3 etapas: a Ogdoada, a década e a dodécada. A Ogdoada é o grupo de 8, a década é o grupo de 10 e a dodécada é o grupo de 12, que aí você finaliza com 30 éons. Cada um desses éons, dessas manifestações de Deus, elas são os poderes, né, são os atributos divinos manifestados. E juntas, elas compõem o pleroma. O pleroma é a plenitude divina. O pleroma ela seria a plenitude das forças divinas. Então, quando você junta todas as emanações de Deus, elas constituem o pleroma. E é esse pleroma que caracteriza o Deus gnóstico em si. São eles que caracterizam o Bitos. Então, você pode pensar nesses éons como particularidades de Deus sendo manifestas na realidade. E aí, nessas emanações, na maioria do pensamento deles, Deus gera o primeiro par. O primeiro par é a mente com a verdade, né, a razão com a verdade. Então, você teria o nous, que é a razão, que é masculino. Você teria a aletheia, que é a verdade, que é o feminino. Do nous e da aletheia, você tem o logos e a zoe. Logos é a palavra, zoe é vida. Então, a razão com a verdade gera a palavra e a vida. E de logos e zoe é gerado o antropos e o eclésia. O antropos é o homem ideal e a eclésia seria a igreja ideal. Enfim, por fim, numa das últimas emanações, a gente tem o nous e a aletheia gerando Cristo e o Espírito Santo. O Cristo e o Espírito Santo são opostos e complementares, como eu citei. O Cristo celestial ele seria a parte masculina e o Espírito Santo seria a parte feminina dentro do sistema valentiniano. Então, resumindo, né, o sistema valentiniano, ele é uma interpretação de todas as cartas apostólicas e todo o pensamento apostólico, na verdade. Então, por exemplo, o termo pleroma ele é usado por Paulo, né, em Colossenses 2:9, em que é citado em Colossenses, na verdade, se cita muito, né, a questão da plenitude de Deus, né? E aí o Valentim lê isso e ele dá outro sentido, né? Ele dá o sentido de que, de fato, essa plenitude de Deus ela é expressa por meio das forças divinas, e essa plenitude de forças divinas, elas de fato, elas existem, seriam esses éons. E aí, apesar disso tudo aqui ser complexo, né, tem muita coisa aqui, isso aqui, na verdade, é só a ponta da quantidade de conhecimento que você pode adquirir lendo o gnosticismo, né, a quantidade de teoria que se tem neles. Apesar disso aqui parecer extremamente irracional, os gnósticos eles eram vistos como racionais até demais. Na verdade, o gnosticismo ele era visto como extremamente especulativo. Então, ele tentava explicar tudo, e nessa tentativa de explicação, ele acabava indo longe demais e criando essas teorias extremamente complexas para tentar encaixar todo o pensamento cristão em alguma das caixinhas deles. Então, o que pode parecer contraintuitivo, mas de fato, os gnósticos eles eram extremamente racionais. E eles eram tratados dessa forma. Tanto é que, a partir desse racionalismo extremo dos gnósticos, a gente vai ter o oposto dele, que vai ser o contra-racionalismo extremo, e aí que a gente entra na discussão do montanismo. Então, a gente discutiu o gnosticismo, a gente entendeu o que ele é, qual a ideia dele. O gnosticismo ele foca no conhecimento da gnose, né, para você conseguir atingir Deus, e ele faz toda uma especulação fina em cima da religião cristã. E o montanismo ele surge como uma reação ao racionalismo gnóstico e à moral frouxa católica. E aqui, moral frouxa, eu quero dizer a partir do ponto de vista deles, né, do que eles enxergavam como uma moral frouxa e uma degradação da moral.
O montanismo, ele foi fundado por Montano, é daí que vem o nome dele. Ele é um pouco mais tardio do que o gnosticismo, ele surge ali no século II ou III. Ele surge na Frígia, né, na região da Ásia Menor. Ele surge especialmente em vilas mais simples, especialmente em regiões que eram marcadas por religiões naturais mais místicas. Ele surge em regiões que já tinham congregações cristãs, como, por exemplo, em Colosso, né, já se tinha a igreja dos Colossenses, Laodiceia também já tinha uma igreja, e é nesse contexto que eles aparecem. Em geral, o Schoff ele não considera o montanismo como uma heresia, até porque, de fato, é difícil você conseguir especificar dentro dele um pensamento teórico único, mas ele é visto como um desvio de doutrina. Mas ele não nasce a princípio como um desvio de fé, né? Ele nasce como uma espécie de exagero, né, das práticas morais da igreja primitiva. Então ele pega todos os ensinamentos morais e exagera em tudo. Em geral, existe também confusão com os próprios adversários do montanismo. Em geral, os adversários eles interpretavam mal as falas e acusavam os Montano e os seus seguidores de se declarar o próprio Espírito Santo ou até o próprio Deus Pai. Isso porque algumas das frases que os montanistas gritavam quando eles estavam em êxtase eram frases ditas em primeira pessoa, de forma semelhante ao que é feito, por exemplo, num salmo em que Deus fala em primeira pessoa, mas é outra pessoa que está escrevendo. Então era mais ou menos essa ideia. Os adversários escutavam isso e achavam que quem estava falando estava se declarando como Espírito Santo. Eles eram movimentos especialmente de êxtase, eles tinham toda essa coisa estática, então tinham êxtases que seriam semelhantes ao sonambulismo, e eles viam esses movimentos, esses gritos, essas demonstrações de fé, né, por meio de milagres, de expressões mágicas, como sinais, né, do Espírito Santo. Bom, ao lado de Montano, você tem também duas profetisas, que é Priscila e Maximila. Ambas abandonaram seus maridos. E essa história, ela de fato era conhecida por todos os cristãos ali dos primeiros séculos. Tanto é que uma das primeiras acusações do montanismo era de imoralidade sexual. Por muitas mulheres acabavam abandonando a família, seguiam Montano, e aí sentiam esse burburinho de que era um movimento de imoralidade sexual. Durante as perseguições na Ásia Menor, né, que a gente comentou quando a gente falou do martírio de Policarpo, os três, né, Montano, Priscila e Maximila, eles se apresentam como profetas da igreja. A maior característica do montanismo é a pregação da proximidade da era do Espírito Santo e também do reinado milenar. Então, eles pregavam continuamente que o Espírito Santo, a era do Espírito Santo vai começar e o milênio do juízo ele também vai se iniciar. Então, o milenarismo é muito forte neles. E esse reinado milenar, ele aconteceria em Pepusa, que é uma vila que era a vila onde os seguidores de Montano mais tinham influência, e seria lá onde desceria a Nova Jerusalém. Então, o pensamento na Nova Jerusalém deles era que, muito em breve, ainda naquela geração, literalmente desceria uma cidade do céu e se estabeleceria naquela vila dos montanistas. Esse movimento ele produz cenas bem parecidas, né, com os primeiros Quakers ou os fenômenos de glossolalia das congregações pentecostais, é bem semelhante. Mas existe também bastante exagero na reação ao montanismo. Por exemplo, Epifânio de Salamina e João Damasceno, eles relatam histórias de que os montanistas sacrificavam crianças, faziam pão com sangue, enfim, eram calúnias que se espalhavam muito facilmente entre os primeiros cristãos, mas que hoje a gente sabe que não tem muito fundo histórico real. Bom, e o montanismo ele vai se espalhando, né? Primeiramente ele chega a Roma durante os episcopados de Eleutério e de Vítor.
A igreja ela se volta contra os novos profetas, né? Os bispos de Roma eles se voltam contra os montanistas. Essa foi a reação imediata de Roma, mas posteriormente ele chega na Gália, chega-se ao bispo Irineu, e Irineu de Lyon vai a Roma falar com o bispo Eleutério e interceder pelos montanistas. Então, em geral, os bispos da Gália eles simpatizam com o rigor moral, embora eles saibam que existe um certo exagero, e eles simpatizam também com todo esse entusiasmo que existe pelo martírio. Né? Tertuliano que se tornou um montanista, né, no fim da vida, ele é conhecido por aquela frase de os mártires, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Né? Isso demonstra muito sobre o entusiasmo que se tinha pelo martírio e por morrer como mártir por Cristo. E os bispos da Gália, né, dentre eles, especialmente Irineu, convencem Eleutério a emitir cartas de reconciliação, mas pouco tempo depois essas cartas essas cartas de paz elas são retiradas de circulação. No norte da África, o montanismo recebe mais simpatia ainda do que na Gália. Né? A gente tem os exemplos das mártires Perpétua e Felicidade, que eram muito próximas, né, do montanismo. Elas morrem em Cartago, na perseguição de 203, e elas são muito, muito simpáticas a esse movimento. Então, é um exemplo de como o movimento recebeu adeptos no norte da África. Mas o maior nome que Tertuliano, que o montanismo conquistou foi Tertuliano. Né? Ali por volta de 201, ele se torna, na verdade, o principal defensor do montanismo. Ele termina a vida como montanista. Mas mesmo assim ele não rompe formalmente com a igreja católica vigente, e ele continua, na verdade, defendendo as doutrinas contra os hereges, entre eles Marcião, por exemplo, que era um gnóstico. Na verdade, os montanistas eram grandes opositores do gnosticismo, mas ele é o único teólogo realmente importante do movimento, né, que tratava de questões mais práticas. Todo o resto era mais... não era tão original e apenas repetia o que os anteriores falavam. Grande parte do que a gente sabe, na verdade, sobre o montanismo, ele vem dos próprios escritos de Tertuliano, né? E é por meio dele que os montanistas influenciam a igreja, né? Especialmente no norte da África e na Espanha. Bom, e aí, em doutrina, o montanismo é aquilo que eu comentei. Em geral, eles concordam com a doutrina da igreja, então você dificilmente vai ver um montanista discordando da Trindade, por exemplo, ou discordando de coisas mais básicas, como a salvação, como a condenação. Então, ele concorda com os pontos essenciais, né? Ele mantém a regra tradicional de fé, porque, inclusive, Tertuliano era considerado extremamente ortodoxo para os padrões da época dele. E olha que Tertuliano, por exemplo, se opunha ao batismo infantil, né, como a gente comentou. Ele tinha aquela ideia, que era a própria ideia do montanismo geral, né, de que os pecados mortais eles não podem ser perdoados depois do batismo. Então, o batismo ele perdoa os pecados do indivíduo, mas outros pecados mais sérios, mais graves, que são cometidos depois do batismo, não podem ser perdoados, que também é uma ideia que se tem no Pastor de Hermas. Né? O Pastor de Hermas também cita essa ideia de que, uma vez que você é salvo, você não pode mais pecar. Se você pecar, você é condenado ao inferno. Não existe perdão duas vezes, essa seria a ideia. E, de fato, nessa época, o batismo infantil ele ainda não era dogma. Ficava, na verdade, a critério dos pais batizar ou não as suas crianças. Enfim, o montanismo ele não tinha raízes no judaísmo, como foi o caso do ebionismo, nem no paganismo, né, como o caso do gnosticismo. Ele era propriamente cristão, por isso que ele mantinha essas concordâncias. A divisão que eles fazem, na verdade, é aquela divisão entre igreja pneumática e igreja psíquica, a igreja carnal, que seria aquela ideia de igreja institucional e a igreja invisível, que é uma ideia que, posteriormente, ela é recuperada entre alguns reformadores do século XVI. Eles vão retornar com a ideia de que existe uma igreja invisível, que é a igreja institucional, que tem um domínio terreno, e a igreja pneumática, a igreja do espírito, que
são aqueles que são efetivamente salvos. E, por fim, outro ponto de doutrina importantíssimo para eles era da nova profecia. Os montanistas, eles buscavam manter os dons milagrosos da Igreja Apostólica, né? Naturalmente, esses dons eles acabavam diminuindo à medida que o cristianismo ia se estabelecendo, né? Mas eles acreditavam na continuidade da profecia, né? Por isso, na época, o movimento ele era chamado de Nova Profecia. E ele se apresenta como uma reação à aristocracia clerical que vai se formando ali nos primeiros séculos, né? Então, o foco deles é também em apresentar, em dar relevância para o laicato da igreja. Então, eles desafiavam muito a autoridade episcopal. Isso fez com que eles assumissem, inevitavelmente, o caráter cismático, não fossem nem vistos pelos outros cristãos, especialmente o clero. E eles tinham também um rigorismo moral bem conhecido, né? Tertuliano é conhecido por ter esses escritos morais bem rigorosos, né? Eles condenavam praticamente todos os prazeres da vida, eles condenavam eles condenavam a arte, então diziam que a arte seria incompatível, né, com o cristianismo. Eles proibiam mulheres de usar roupas ornamentadas, eles exigiam que virgens fossem sempre veladas. A visão deles sobre o casamento, eles proibiam segundas núpcias, eles consideravam adultério, tanto para leigo como para clérigo. Na verdade, alguns deles viam, inclusive, o primeiro casamento como uma concessão de Deus à fraqueza humana, então, a exceção, o ideal para eles seria sequer se casar. E o mais conhecido, e talvez o mais sério desses pensamentos, é a impossibilidade de uma segunda penitência. Então, não havia perdão para quem caísse em pecado grave depois do batismo. Eles também se recusavam a admitir os lapsi, que eram aqueles cristãos que negavam a fé na perseguição. Então, o montanismo ele seguiu esse movimento e morreu muito cedo também. Não durou muito depois da morte de Montano, foi bem pouco tempo, de fato, Tertuliano foi o mais importante, mas ele talvez seja o grande exemplo do assunto que a gente tratou de gnosticismo, o grande exemplo de rivalidade contra o pensamento gnóstico. Então, se o pensamento gnóstico era extremamente racional, extremamente especulativo, o montanismo ele era nada especulativo e ele era extremamente psíquico. Então, era o movimento de reação ao gnosticismo, por isso que eu achei importante trazer esses dois, para que esses dois viessem juntos. Para a gente compreender melhor isso.